Ozempic 1mg, posso ou não posso contar os cliques para economizar? O preço do Ozempic realmente é pesado para a maioria das pessoas. Por isso, alguns médicos recomendam a seus pacientes que comprem a caneta de 1mg, que vem uma quantidade maior da medicação, e que fracionem as doses em 0,25 ou 0,50, contando os cliques. Por outro lado, o laboratório desaconselha essa prática e vai além, orienta não realizar esse fracionamento, ou seja, não contar os cliques. Neste vídeo eu vou analisar com você os prós e contras desse fracionamento para sabermos se vale a pena ou não contar os cliques do Ozempic. Se você ainda não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu já emagreci 17 quilos e hoje eu ajudo os meus pacientes a também emagrecer através do meu programa de consultas médicas online para todo o Brasil e também através do meu curso online de emagrecimento. Eu vou deixar uma mensagem com mais informações no final desse vídeo para quem quiser assistir e também quem quiser pode ter mais informações nos links aqui na descrição. O uso de medicações autoinjetáveis, que são essas canetinhas semelhantes ao Ozempic, não é uma novidade na medicina. Entretanto, as medicações injetáveis sempre foram direcionadas a pacientes com doenças mais graves ou mais raras. E isso produziu um estigma de que as medicações injetáveis eram para pessoas que estavam mais doentes. O surgimento dos tratamentos médicos para emagrecer, os chamados análogos de GLP-1, veio justamente para quebrar esse tabu. Acontece que essas medicações apresentaram uma eficácia muito interessante com relação ao emagrecimento. O Ozempic, por exemplo, apresentou resultados semelhantes ao da cirurgia bariátrica. E essas medicações normalmente são autoinjetáveis. Além disso, a obesidade é uma verdadeira pandemia que acomete 40% da população mundial e o uso dessas medicações autoinjetáveis se massificou a partir dessas novas descobertas sobre o emagrecimento. Sendo assim, muitas dúvidas surgiram por parte dos pacientes. Como aplicar, se pode reutilizar as agulhas, onde descartar as agulhas e, claro, se pode dividir as doses contando os cliques. Como, por exemplo, como já se faz cortando os comprimidos para fracionar as doses de medicações orais. Por outro lado, existe um grande interesse econômico da indústria farmacêutica em encontrar a melhor solução para o emagrecimento, já que a obesidade acomete uma grande parcela da população, principalmente pessoas de poder aquisitivo mais elevado e que têm condições de pagar pelo tratamento. Então existe, na verdade, por parte da indústria farmacêutica, uma corrida econômica para a descoberta do tratamento mais promissor. Diante de tudo isso que eu expliquei, vem a questão da contagem dos cliques. Por um lado, os pacientes que desejam emagrecer com o menor investimento financeiro possível. Por outro lado, a indústria farmacêutica, que precisa arrecadar o máximo de recursos possível para seus acionistas. Acontece que a bula do Ozempic orienta os pacientes a utilizarem a medicação em até 6 semanas após a retirada da primeira dose. E a bula ainda vai mais além. Expressamente, eles desaconselham a contagem dos cliques para o fracionamento de doses. Olha, sempre que damos uma orientação médica, seja para proibir ou aconselhar o paciente a realizar alguma tarefa ou fazer alguma prática, nós precisamos do que chamamos de evidência científica. Significa que precisa haver um grande estudo que comprove que aquela orientação realmente é verdadeira, é eficaz e que vale a pena o paciente realizar ou deixar de realizar. Por exemplo, quando eu digo que o Ozempic emagrece as pessoas, é porque existe um estudo grande que foi realizado com critérios científicos, chamado ensaio clínico duplo cego, randomizado, e que evidenciou que os pacientes que usaram o Ozempic emagreceram bem mais do que os pacientes que não utilizaram, inclusive em níveis de emagrecimento semelhante ao da cirurgia bariátrica, como eu já falei anteriormente. Por outro lado, quando eu afirmo
que chá com limão emagrece, eu não estou fazendo uma afirmação com base científica, porque não existe nenhum estudo científico que comprove essa afirmação. Eu posso até falar isso nas redes sociais, que chá com limão vale a pena para o emagrecimento, mas à luz da ciência, são palavras jogadas ao vento, que não têm um valor científico. Por isso eu não posso escrever numa bula, que são um conjunto de orientações oficiais a todos os pacientes, orientações que não sejam com base científica, que não tenham por trás estudos científicos que respaldem a orientação. Então, por exemplo, eu jamais poderia escrever numa bula de uma medicação que seria interessante utilizar chá com limão associado para ajudar no emagrecimento, porque isso não existe base científica que dê respaldo. E a pergunta que fica é: com base em que estudo científico o fabricante do Ozempic afirma que a medicação tem um prazo de validade X e que após a retirada da primeira dose, esse prazo de validade cai drasticamente? Com base em que estudo? Como foi que ele chegou a essa conclusão? Isso não está explicado na bula. Até porque o sistema autoinjetável do Ozempic é seguro, é hermeticamente fechado, é estéril e é à prova de contaminações. Se não fosse, não seria seguro para o uso de doses semanais como nós fazemos com os pacientes. Então, como um sistema tão seguro, uma vez retirada a primeira dose, vai perder a validade em 6 semanas apenas? Isso é uma pergunta que tem que ser respondida com base científica. Olha, foi feito um estudo que demonstrou que a partir de 6 semanas a medicação fica contaminada ou ela perde a validade. E aí virá uma outra questão: e se ela não for utilizada, e se realmente não for retirada a primeira dose, a partir de quanto tempo que a medicação vai ter eficácia ou vai continuar funcionando e vai continuar segura? Então essas questões precisam ser respondidas para que simplesmente não se trate de palavras jogadas ao vento. Até porque estamos falando de um interesse do paciente, que é um interesse financeiro. A medicação não custa barato. Além disso, fica uma outra pergunta: qual a base científica para se afirmar, para se aconselhar ou orientar os pacientes a não realizar a contagem dos cliques? Também é uma pergunta que não podemos deixar de fazer, porque se a contagem dos cliques não é precisa, então por que o sistema se baseia em cliques? Então essa é mais uma pergunta que também precisa ser respondida. E olha, existe um ditado que diz assim: quem lê a bula não toma medicação. E realmente, a bula tem uma função de orientar o paciente, mas na prática, muitas vezes, ela serve para proteger a indústria. Então o importante é você conversar com o seu médico, pedir orientação para ele vai te explicar toda essa questão envolvida e vai te dar a orientação que ele acha mais confiável com base no discernimento que ele tem a partir do que ele estudou em termos de evidência científica. E assim ele vai te dar a melhor orientação. E se você tem dúvidas sobre a aplicação do Ozempic, existe aqui no meu canal um outro vídeo em que eu ensino um passo a passo. Mas lembre, jamais utilize o Ozempic sem indicação e acompanhamento de um médico. E se você quer iniciar o seu emagrecimento, mas não sabe por onde começar, ou se você já tentou de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. E aí eu tenho duas alternativas para você. Você pode fazer o programa Emagrecimento Online, que é um programa de consultas médicas online 100% através da internet para todo o Brasil. Você não precisa vir até a minha cidade para fazer as consultas, basta você ter acesso à internet. Nós fazemos uma videochamada e eu vou conversar com você para a gente ver o seu perfil, qual a melhor estratégia. Eu vou solicitar exames de segurança para você realizar aí na sua cidade e vou prescrever medicações, se for o caso, para que você consiga os melhores resultados. Além disso, eu vou fazer com você também uma espécie de mentoria e eu vou te explicar tudo o que eu sei sobre emagrecimento e vou te ajudar também a você se autoconhecer para você conseguir os seus resultados. E uma outra alternativa que você tem é através do meu curso de emagrecimento, que é o Emagreça 10 quilos ou mais, que é um curso voltado para as pessoas que querem emagrecer
por conta própria, em casa, sem orientação direta, mas com informações seguras e embasadas na literatura científica. São 30 aulas divididas em 6 módulos para você aprender tudo o que você precisa saber para você conseguir emagrecer, segundo a minha metodologia, que são os 4 passos para emagrecimento. Então é uma ótima alternativa e que você pode iniciar o seu emagrecimento agora mesmo. Para mais informações sobre esses 2 serviços, acesse os links que estão aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo emagrecer, que você sabe, o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.